Shalom, meus queridos. Quero hoje falar sobre a importância de mantermos nossos filhos debaixo da cobertura espiritual. A Bíblia nos ensina: instrui o menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer ele não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. O caminho que mostramos para os nossos filhos hoje será a base que sustentará o caráter deles amanhã. Muitas vezes vemos crianças crescendo sem direção, sendo influenciadas por forças espirituais das trevas, porque faltou orientação dentro da própria casa. Atenção! As palavras que nós, como pais, mães e responsáveis, lançamos sobre nossos filhos têm poder. Jesus disse: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, verso 36. Você sabe qual é a definição para a palavra ociosa? Quando a Bíblia fala de palavra ociosa, ela está falando de toda a palavra sem responsabilidade. Palavras que não edificam, que não abençoam e não trazem vida. A palavra ociosa, ela é toda a palavra lançada sem propósito santo. Palavra vazia de edificação, dita sem responsabilidade, não gera vida, mas pode abrir portas para a destruição. São aquelas palavras ditas da boca para fora, em tom de raiva, de deboche ou até de brincadeira, mas que no mundo espiritual elas têm efeito real. O mundo espiritual, ele não entende ironia, não tem piada, ele só entende autoridade e legalidade. Quantas vezes já ouvimos pais chamarem seus filhos de preguiçosos, de desgraçados, cachaceiros, de meretrizes, vagabundos? A Bíblia ela declara que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. E o mundo espiritual, ele não entende o que é brincadeira. Se eu lanço palavras de maldição sobre a vida de uma criança, eu estou abrindo uma brecha para que espíritos malignos tenham a legalidade sobre a vida dela. Imagina comigo, cada palavra lançada que você fala é como uma semente lançada no coração de quem ouve. Se você lança uma semente boa, palavras de bênção, de incentivo, de amor, vai nascer uma árvore de vida. Mas se você lança semente ruim, palavras de raiva, xingamentos, maldições, vai nascer um espinheiro que pode sufocar o coração daquela criança. Aí você fala: mas eu já xinguei tanto meu filho e nada mudou. Lembre-se que estamos falando de sementes. Você não lança uma semente na terra hoje e ela produz fruto no outro dia. Tem todo um processo para que cada semente dê o seu fruto no tempo certo, na sua estação. Tem até um ditado árabe que diz que quem planta tamareira não colhe tâmaras, porque uma semente de tâmara leva cerca de 100 anos para começar a produzir os seus primeiros frutos. O problema é que no mundo espiritual, até as palavras ditas em brincadeiras são sementes plantadas. E o terreno não escolhe o que vai germinar. Ele simplesmente faz crescer aquilo que ali está plantado. A Bíblia ela diz, ela é bem clara: seja porém o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Aí mais alguns dizem: isso é besteira. Pensa comigo. Quando vamos ao médico, o médico pergunta se na sua família já houve casos de diabetes, pressão alta, infarto, AVC, derrame, etc. Isso porque existe uma hereditariedade física. Se o físico pode ser afetado por heranças familiares, imagine o espiritual. Existem famílias em que quase nenhuma mulher permanece casada, ou onde os homens, geração após geração, são marcados pelo vício em álcool, drogas, e isso não é coincidência, são marcas espirituais que precisam ser quebradas. A palavra diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem
e os livra. Salmos 34, verso 7. E em Efésios, capítulo 6, nós aprendemos que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades da maldade nos lugares celestiais. Quer você acredite ou não, o mundo espiritual é real. Hebreus capítulo 11, verso 3 nos lembra que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Também em 2 Coríntios 4,18 diz: as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que nós não vemos, elas são eternas. Por isso, não subestime o poder de uma palavra lançada sobre a vida do seu filho. Não dê legalidade ao inimigo. Cubra a vida dele com bênção, com oração, com a palavra de Deus. Ore pelos seus filhos, pelos seus familiares, porque a guerra travada no mundo invisível é pela alma deles. E o que está em jogo é a nossa eternidade. A Bíblia ela nos alerta, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16. Muitos reclamam da má sorte, mas a questão pode estar nas brechas espirituais abertas por quem tinha autoridade sobre a sua vida. Mas ainda há esperança. Quando aceitamos a Cristo, somos libertos de toda maldição, de todos os laços espirituais. Por isso, não rejeite a disciplina e nem o conhecimento do Senhor. A palavra de Deus ela é como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Ela tem poder de destruir todas as fortalezas que foram erguidas para que você não chegue ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Faça essa oração comigo. Neste momento eu convido você que ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego a Ti a vida dos meus filhos, da minha família, que toda palavra de maldição lançada sobre eles seja agora quebrada e destruída pelo poder do Teu sangue, pelo poder do sangue de Jesus. Que toda herança espiritual maligna seja cancelada e que sobre nós prevaleça apenas a bênção que vem do Teu trono. Eu declaro que o meu lar pertence a Cristo, que os meus filhos andarão em paz e segurança e que a Tua presença habitará em nós para todo sempre. Amém. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Shalom.